Bem-vindo ao canal Physiquei. Sou o professor Thales e eu te ensino tudo sobre física para sua aprovação. Vamos resolver essa questão da prova do Enem de 2015 e se você não conhece a questão ainda, dá um pause no vídeo e tenta primeiro resolver sozinho ou sozinha. A questão está falando sobre o sistema de refrigeração de motores. De acordo com o texto, para evitar um superaquecimento, foram desenvolvidos os sistemas de refrigeração, em que um fluido arrefecedor, e aqui já se você não sabia, arrefecimento é sinônimo de resfriamento. Então, um fluido arrefecedor é o fluido de refrigeração, tá? É um fluido de resfriamento, que tem propriedades especiais, vai circular pelo motor, absorvendo calor, que depois será dissipado para a atmosfera. Bom, no enunciado ele quer que você diga qual deve ser essa propriedade do fluido arrefecedor, com base, a fim de aumentar a sua eficiência. Para a gente poder visualizar melhor, eu já trouxe aqui um esqueminha de um motor do carro. A gente tem o pistão, a gente tem o cilindro, aquelas válvulas, enfim, tem que ficar muito preocupado com o funcionamento do motor em si. Mas ele fica muito quente, a própria combustão, o atrito, vai fazer as temperaturas ali chegarem a valores altíssimos, da ordem de centenas de graus Celsius. E para evitar qualquer problema, derreter as peças, temos que resfriar. A gente tem que botar ali um fluido, um líquido, que vai passar ao redor do motor, como se fosse dando um banho de água fria sobre ele. Então não vou me atentar muito aos detalhes técnicos, não sei se seria exatamente nessa configuração. Vamos imaginar que eu coloquei uma bacia aqui ao redor e o líquido vai passando por toda essa região, absorvendo boa parte do calor que está sendo produzido. Então, vou fazer aqui como se fosse a água, e de fato é água, tá? Para quem já sabe, a gente usa a água nos motores para evitar o superaquecimento. E essa água vai passando, vai passando, vai passando, absorvendo o máximo de calor possível. Mas a questão é, o que faz a água ser tão boa nesse papel? Por que a água é um dos líquidos ideais para poder fazer esse sistema de resfriamento? Vamos pensar que ela chegou no motor a uma temperatura T0. E à medida que ela foi absorvendo esse calor, vou representar assim, ó, o calor saindo do motor e sendo absorvido pela água, ela acaba saindo com um determinado aumento de temperatura, sai com uma temperatura obviamente mais elevada. Vou chamar aqui de T0 mais ΔT. E como é que a gente pode calcular esse ΔT, esse aumento de temperatura? Bom, aí entra a parte de calor sensível. A gente sabe que a fórmula é dada por que macete? Q sendo a quantidade de calor, M a massa, Czinho o calor específico e ΔT a variação de temperatura. Isso é pensando na água que entra, absorve calor e sai com certo aumento ΔT de temperatura. Porém, isolando o calor específico, vai ficar mais fácil de entender o gabarito da questão. Dá uma olhadinha na relação de calor específico para a quantidade de calor e para a variação de temperatura. Então, você concorda comigo que para esse fluido ser bom, para ele ser eficiente, ele tem que absorver o máximo de calor possível, né? Então, esse calor que ele está roubando aqui do motor tem que passar o mais rápido possível e na maior quantidade possível. Então, a primeira coisa é na condutividade térmica. Tem que ter uma alta condutividade, ou pelo menos não pode ser uma baixa condutividade, o que elimina de cara a letra C. Se eu quero tirar o calor mais rápido, não pode ter baixa condutividade. Ok, mas já que não tem uma alternativa falando sobre alta condutividade, vamos voltar para o calor específico. O calor específico representa a dificuldade de aquecimento do fluido. Isso garante que ele pode absorver muito calor, porém, tendo alto calor específico, olha só o que acontece. O seu aumento de temperatura vai ser pequeno. Ou seja, é difícil variar a temperatura da água. Ela consegue absorver muito, muito, muito calor sem aquecer tanto assim. E isso é o que torna a água tão especial. Por isso que nós dizemos que a água é um ótimo regulador térmico. Ela consegue ou absorver ou perder muito calor sem sofrer grandes variações de temperatura. Até porque se houvesse muita variação de temperatura, correria o risco desse líquido evaporar, vaporizar, melhor dizendo. E isso a gente com certeza não quer que aconteça.
o que já elimina também a letra D. Eu não quero baixa temperatura de ebulição, senão vai vaporizar e vai estragar todo o sistema. Então, para finalizar, nós temos que ter um alto calor específico para poder não sofrer altas variações. Letra A é a nossa resposta. A B e a E têm muita relação. A letra B fala do calor latente de fusão. Mas, poxa, nosso fluido ele tem que estar no formato líquido e não vai solidificar, a não ser se ele perdesse calor, se ele resfriasse. Mas o fluido de arrefecimento, de resfriamento, tem que absorver calor, aumentar a temperatura para poder resfriar o nosso motor. Então, falar de calor latente de fusão aqui não faz o menor sentido. E a letra E realmente fala do coeficiente de dilatação térmica. Se é alto ou se é baixo, não vai influenciar em muita coisa nas trocas de calor. Mas ainda assim, seria melhor pegar um material com baixo coeficiente, porque vai que essa dilatação pode também prejudicar algum material, né, alguma parte sólida do motor. Então, ter um alto coeficiente de dilatação certamente não ajuda em nada nesse sistema de resfriamento. E aí, fez sentido para você? Gostou dessa resolução? Então deixa o like, comenta sua dúvida se tiver, se inscreve no canal para eu continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E se você quiser um curso de física completo, começando do zero, acesse meu site que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e até a próxima!